Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Andréia Luz e estamos aqui na Sensorial FM com o programa Mulheres. Bem, essa semana eu não entrevistei ninguém, até por decorrer de muitos compromissos aí que aconteceu durante as semanas. Eu continuo atendendo no Exército de Jesus, estou atendendo lá no Abrigo Solidário, estou indo todos os dias, aí tenho o meu trabalho, enfim, foi uma semana muito corrida e muito complicada. Mas essa semana a gente se deparou com muitas histórias tristes, né, de pessoas que estão aí na rua ou que acabaram caindo em alguma dependência. E uma das coisas que foi muito falada sobre o assunto foi a depressão. Eu até quero entrevistar a doutora que está atendendo lá no Abrigo Solidário, porém essa semana não ia ser possível, então eu resolvi começar o assunto e vamos falar um pouco dessa doença, que é uma doença aí do século, né? Uma doença da alma. É essa dor que vem, né? É uma dor moral, uma dor existencial. Lógico que quando a gente fala em doença da alma, a gente está falando de uma forma literária, né? E não de uma forma clínica. A depressão, ela não tem um fator assim específico, né? Uma idade, uma condição social, uma posição política, ou uma posição religiosa. A depressão, ela vem do nada. De repente você está ali e bate aquela tristeza que não se sabe de onde vem, aquela dor que você não sabe como explicar e ela te derruba. Lógico que existe outros casos de depressão, pessoas que perdeu um ente querido, passou por alguma doença, alguma separação, mas também tem aquela pessoa que não aconteceu nada. A semana passada eu estive com um rapaz que começou a me dizer que ele não tinha nenhum problema, ele não conseguia explicar o porquê que ele estava tão mal, tão deprimido, tão para baixo, sendo que não tinha acontecido nada na vida dele. E aí eu perguntei para ele, você está com depressão? Ele ficou parado, olhando para mim. Ele me falou, mas não faz sentido eu ter depressão, não tenho nenhum problema. E aí é que está a grande questão, né? A depressão você não precisa necessariamente que aconteça algo, ela é uma condição física que acontece com você e que mexe com toda a sua estrutura emocional. Claro que cada um reage de uma forma, né? Bem, algum tempo atrás eu tinha um grupo de depressão, onde várias pessoas com vários motivos diferentes estavam ali no mesmo barco, vamos dizer assim. Nós nos reuníamos semanalmente e ali a gente conversava sobre as dores, sobre as sensações, de como foi a semana. E eu me lembro que a gente fazia um exercício, que era o pote do gatilho e o pote dos momentos bons. Então, toda vez que um de nós tínhamos alguma crise depressiva, alguma tristeza muito grande, a gente escrevia num papelzinho o que tinha causado aquilo e colocava neste pote. E toda vez que algo muito bom acontecia e que a gente conseguia sair daquele estado depressivo, a gente também colocava no outro pote. É um exercício bobo, pequeno, mas que no final, quando você vai olhando os gatilhos, você vai entendendo várias coisas que acontecem com você. No decorrer desse grupo, eu recebi algumas cartas, a gente fazia muito isso, escrever o que estava sentindo. E aí nós temos aqui, eu tenho algumas cartas, vou ler uns trechinhos para vocês, tá bom?
Não vou falar o nome da pessoa, né? Vou apenas ler a carta. Tenho 33 anos, sou jornalista, faço jus à minha profissão, amo escrever. Quer saber? Para mim, certamente, esse é o texto mais difícil que já escrevi na vida. Mais difícil, inclusive, que ter escrito meu próprio livro. Há anos venho tentando tomar coragem para digitar essas linhas, e agora que consegui, escrevo elas chorando. Não porque eu esteja em depressão no momento, e sim porque só eu e mais esses 4,4% sei o que é lutar contra mim mesma todos os dias. E felizmente ganhar a maioria das batalhas. Só eu sei o que é olhar no espelho e ver a minha melhor amiga e a minha maior inimiga ao mesmo tempo. Só eu sei o que é me orgulhar e me decepcionar, me amar e me odiar. Só eu sei o que é persistir quando tudo quer me fazer desistir. Só eu sei o quão forte sou para me consolar e me ajudar sozinha. Na maior parte das vezes em que precisei, só eu sei o quão difícil é falar de algo que me dói tanto e que ainda são poucos os que entendem e que estão ao seu lado quando você mais precisa. A carta é longa, então eu vou ler um trecho. E apenas para pontuar com os pontos, quando você lê essa carta, você pensa que quando você tem depressão, realmente você se torna sua melhor amiga e você se torna sua maior inimiga. Você se alegra com as suas conquistas, mas você se decepciona com qualquer coisa que você julga ser uma falha. Então você vive brigando com você mesmo o tempo todo. Isso é uma parte muito difícil para quem tem depressão. O importante é você saber que você não está sozinho. Vamos dar uma pausa e já retomamos. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM e hoje com o tema depressão. Bem, como eu falei no outro bloco, a gente vai ler algumas cartas, né? E eu tô com uma carta aqui da Mariana. Mariana tem 24 anos. Ela fala assim que eu acho que no fundo eu nunca quis desistir de mim. Essa é a parte mais dura para um depressivo. Porque às vezes a gente só quer sumir, acabar com aquilo de uma vez por todas. A dor é tanta que a gente só quer parar de chorar, sentir paz, tranquilidade e alívio. Mariana escreveu essa carta antes de tentar suicídio pela 5ª vez. Ela não conseguiu e depois disso ela começou um longo tratamento, onde hoje ela se diz forte. Essa foi a palavra que ela me descreveu. Hoje eu me sinto forte. Hoje ela aprendeu a lidar com os gatilhos e seguir em frente. Mas olha que interessante o trecho da carta dela, né? E uma vez eu vi uma pessoa que diz isso, que quando a pessoa tenta o suicídio, na verdade ela não queria se matar. Ela queria matar a dor que ela sente e não consegue explicar. Eu acredito que procurar um sentido na vida é uma utopia, é uma ignorância, para dizer a verdade. O que almejamos é ter uma missão, mas nem todo mundo tem sabedoria para desvendá-la. A nossa missão é interpretativa, juntando sinais, descobrindo dons, talentos, paixões, religião, política, o amor. Missão é aquilo que te dá a sensação de que se você não soubesse fazer, você se sente miserável. A missão te move, te engrandece, te controla. Você nasce com ela para ir aflorando. Você nasce com um dom. A depressão faz você justamente questionar este dom. Questionar se isso é real ou não. E isso é muito triste, porque nem todo mundo entende um depressivo. As pessoas acham que é frescura, que é drama, que é bobeira, que é falta do que fazer, e está completamente errado, porque a gente vê pessoas que são extremamente ocupadas, que são depressivas, pessoas que estão desempregadas, depressivas, pessoas com dinheiro depressivas, pessoas sem dinheiro depressiva. Então não é a sua condição que te causa a depressão. Talvez a sua missão não seja fazer algo incrível, né? Descobrir a cura de uma doença,
Talvez seja justamente aprender a viver com você mesmo, aprender a se olhar no espelho. De repente seja uma palavra que você diz para alguém, né? E que de repente muda aquela vida. Então a sua missão é existir, a sua missão é viver, apenas viver todos os dias e continuar, ainda que a dor torne insuportável. O principal é você buscar ajuda, né? Então, se você está aí com algum sintoma, está se sentindo para baixo, está se sentindo triste, vamos dar uma pausa e já retomamos. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Estamos de volta com o programa Mulheres, aqui na Sensorial FM, hoje com o tema depressão. Bem, é muito normal quando a gente se sente triste, desanimado, às vezes as pessoas falam assim, mas isso não é depressão. O importante é você se atentar a todos os sinais. A depressão ela pode se manifestar de diversas maneiras. Existem muitos tipos de depressão, e só um profissional mesmo para poder ajudar nesse diagnóstico. Nem sempre é fácil saber quando a depressão começa a aparecer, pois são vários tipos de depressão e pelas formas pelas quais se apresenta, ela pode ser confundida. A depressão, ela faz parte de transtornos de humor, ela afeta toda a vida de quem a possui. Empregos podem ser perdidos, relacionamentos prejudicados e até mesmo acabar aí fomentando o surgimento de outros problemas físicos. Prestar atenção naqueles pequenos detalhes, né? Perda de interesse em atividades, perda ou ganho de peso, insônia, baixa autoestima, a falta de concentração, sentimento de culpa, pensamentos suicidas, nervosismo, cansaço. Entre muitos tipos de depressão, a gente tem a distimia, que é menos grave, mas é um tipo de depressão chamada de unipolar, que afeta o funcionamento normal e o bem-estar da pessoa. A sua característica principal é a pessoa sempre estar ali naquele estado de tristeza, né? Tem ali uma perda, um aumento de apetite, uma falta de energia, uma fadiga. Temos a ansiedade, que é aquela coisa, né, do isolamento social, qualquer coisa a pessoa fica ali muito mal, começa a ficar irritada, enfim, são vários tipos de depressão, a pós-parto, a psicótica. A questão é que, assim, hoje nós vivemos no mundo, o mundo da rede, né, celular, tem todo mundo sempre conectado e não temos mais esse toque, esse olhar, esse carinho de prestar atenção no outro, de ver, de perceber que a pessoa não está bem, não está legal. Quando você vai olhando a história das pessoas que se suicidaram, você vai ver que a maioria delas, elas estavam bem, elas tiraram fotos bem, participaram de festas, conversaram, deram risada e não deram nenhum sinal de que aquilo ia acontecer naquele momento. O triste da depressão é justamente esses sintomas, né? Onde você oscila do feliz ao triste, do desespero à motivação e a culpa, né? Tudo é sua culpa, tudo passa a ser sua culpa, até as coisas mais simples é sua culpa. Vou ler um trecho de uma outra carta aqui. Além disso, como em todos esses exemplos, sair da depressão tornou muito claro para mim que eu não sou aquilo que sinto quando estou deprimido. Aqueles pensamentos, emoções e comportamentos são manifestações de um corpo, de uma mente em depressão. Não são minha essência. A mente abriga e manifesta outras identidades. Alguém pode estar deprimido, mas nunca é deprimido. Não importa a duração desse estado. Posso te dar um exemplo simples. Basta lembrar de algum período da vida em que você não estava em depressão. Ela chega e ela vai. Espero que você encontre outras pessoas que se libertaram, que pare para ouvi-las e que decida acreditar nisso. Espero que se lembre disso quando estiver no coração das trevas e dá para sair. Quando eu li essa carta é de uma pessoa que saiu da depressão. É uma carta muito bonita, muito longa a carta, mas alguns trechos a pessoa faz você refletir justamente nesse estado
onde você entra e sai da depressão, e de como isso você consegue trabalhar com isso e como você consegue ajudar outras pessoas. Quando eu comecei a fazer, quando eu decidi fazer o programa sobre a depressão, eu pensei justamente nas pessoas que eu tenho acompanhado no abrigo, no nosso trabalho social, mas também em mim, em tantas outras mulheres, mães que eu conheço, que vivem essa loucura da depressão, mas de ser mãe, de ser empresária, de ter que segurar as pontas o tempo todo e de se mostrar forte. E para dizer para vocês que tá tudo bem, às vezes a gente não conseguir ser forte o suficiente e que tá tudo bem, às vezes, a gente admitir, eu preciso de ajuda, eu tenho depressão. A grande questão aqui é cada um se entender, avaliar, analisar e pensar, né? Lembra ali no começo do programa, quando eu falo da pessoa que nem percebeu que não estava bem? É você se avaliar e você pensar. Estou aqui hoje ouvindo este programa, eu tenho algum desses sintomas? Eu me sinto triste, eu me sinto feliz? Como eu estou? E entender que existe uma ajuda. A gente tem aqui, durante o programa, sempre passa a propaganda da nossa terapeuta, que é a Sandra, uma terapeuta maravilhosa, assim como temos outros profissionais da saúde que podem conseguir ajudar a gente nesses casos e até falar sobre o assunto. Eu confesso que, para mim, a terapia é algo hoje que é igual à água, não dá para ficar sem. É o que nos dá o equilíbrio, o que nos ajuda a manter a calma, a dar uma estrutura para a gente, né? E uma sensação de que existe como continuar, tem como resolver o problema lá fora, além desses sentimentos que a gente tem conturbado, além de toda a confusão que a gente sente. Vamos dar uma pausa e a gente já retoma. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM, hoje com o assunto depressão. Bem, para quem não pegou o começo do programa, hoje eu só estou falando um pouco sobre o assunto, não entrevistei ninguém, mas para poder fazer que as pessoas percebam, né, o quanto é difícil, o quanto é um assunto que está cada dia mais forte, não só em mulheres, né, como em crianças, como em homens. Eu conversei essa semana com uma moça que a filha dela de 15 anos tem depressão e severa, daquelas de não sair no quarto, de se cortar. Então é algo que está assustando mesmo e atingindo muitas pessoas de patamares diferentes, né, e situações diferentes. Acho que a depressão ela nos deixa mais sensível e mais relevante à urgência de buscar algo, né, de priorizar algo. A depressão ela acaba se tornando ali uma dor crônica da mente, uma dor do corpo e um alarme disparado que denuncia o tempo todo as enfermidades e a forma da gente viver. O remédio é a prevenção da dor? Não sei dizer para vocês. Gostaria muito que os profissionais aí dessem uma luz para a gente, mas eu acho que a grande questão aqui é você querer se curar, você querer viver, principalmente isso, você querer viver além dessa sua dor e você buscar ajuda. Teria sido assim uma grande lição você experimentar a dor e saber que não, eu sobrevivi, agora eu vou ajudar o próximo e fazer uma grande corrente onde um busca a perfeição do outro, o melhor do outro, a dor do outro, e levanta o outro. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM,